o grupo de câmeras colocou um IRDR falando que isso aqui é um absurdo. Isso aqui é um absurdo que quando saiu esse IRDR, eu postei lá na comunidade, falei do absurdo que era, fiz uma história falando do absurdo que era. Esse IRDR aqui do TJ Santa Catarina. Aí o juiz aplicou. E qual que é o IRDR? Falando o seguinte, olha, não há dano moral presumido em RMC que não foi contratado. Você fala, não, o cliente queria ser enganado, ele queria ser abusado. Mas esse foi o IRDR que saiu lá no TJ Santa Catarina e o povo meio que moscou, né? Então tá aí o entendimento atual. Enquanto em Goiás o dano moral é presumido, em Santa Catarina o IRDR de lá falou que não tem dano moral. Por quê? Porque a parte não provou que houve a ofensa à sua honra. Cara, a pessoa estava recebendo menos do que ela tinha direito de receber. Isso não é ofensa à honra, não. Mas para o pessoal de Santa Catarina não é ofensa à honra. Então, o juiz simplesmente falou o seguinte, ó. No litígio em enfoque, a parte autora logrou êxito em comprovar o descumprimento do dever de informação e a abusividade contratual. Contudo, não provou o dano moral suportado. Ou seja, estou reformando a sentença para tirar a questão do abalo anímico, ou seja, tirou o dano moral. Vamos lá. Doutora Nádia, tive um cartão RMC do BMG, questionou tanta coisa que eles não sabendo meu direito, cancelaram o cartão. Beleza. Cartão que tá, eles cancelaram, mas e aí? É porque assim, eles estavam preparando um golpe, não conseguiram, né? Porque a senhora é esperta, doutora. Mas tem um monte de gente que não é perito. Tem um monte de gente que não guarda um tempo na segunda-feira, 17h, para assistir a aula aqui. Então essas pessoas estão sendo enganadas. Eu quero que você entenda que a maior parte das pessoas estão sendo enganadas, porque elas não guardam um tempo para isso daqui. Lá o doutor Diego falando que cada caso tem uma particularidade, exatamente isso. A doutora Nádia, exatamente, eu sou uma vitoriosa. Pois é, aqui em Salvador tem um tal de Credit Sexta. Ótimo, olha aí, tá vendo? Gente, eu fico muito feliz quando vocês identificam essas questões que são áreas de atuação. Porque tem gente que tá lá procurando emprego de R$1.500, R$1.800 no departamento financeiro, contador formado, poderia estar atuando com perícia. Foi o que eu falei no início da aula e que não ficou gravado, agora eu vou falar novamente. Olha, eu não acho que todo contador, todo administrador, todo economista tem que viver de perícia. Não acho que tem que viver de perícia. Mas eu acho que você tem a obrigação de saber fazer. Você tem a obrigação de saber fazer, assim como se você tiver um parente médico e você pedir para ele aferir sua pressão e ele não aferir sua pressão, você vai olhar para ele e falar, cara, que médico você é. A mesma coisa, o administrador, o contador, o economista que não consegue fazer um contrato bancário, que profissional é esse? Então, agora eu estou com uma meta de permitir. Eu não quero que todo mundo faça. Eu quero permitir que todo mundo saiba. Então, nós estamos começando um trabalho agora, a partir de julho, agora, o Ibicaba completa 5 anos. E a nossa meta vai ser, olha, não é para todo mundo viver de perícia, igual alguns por aí vendem que você vai viver de perícia. Não, eu não quero que você viva de perícia. Eu quero, se você quiser viver de perícia, você pode viver de perícia. Mas eu não quero que todos os profissionais sejam obrigados a viver de perícia, mas eu quero que todos os profissionais saibam fazer. A gente tem que subir essa régua da perícia bancária no Brasil. E agora nós vamos começar um trabalho mais forte ainda nesse sentido. É isso mesmo. Ó, doutor Diego tá falando, ó, fazer um caso desse cartão no curso. Além dele, tem uma Avancard também. Olha só, o tanto que a Bahia é legal, né? O doutor Cláudio tá em Salvador, o doutor Diego também tá em Salvador. O doutor Cláudio trouxe o Credit Sexta e o doutor Diego falou, não, mas tem um tal de Avancard também, eu vou ensinar todos eles no curso. E esse Credit Sexta tem um decreto que autoriza 30% de margem consignada. Olha só, imagina como que o servidor vive, como que o servidor público vive com uma situação como essa, entendeu? Então, infelizmente, tá. O Blue Ocean, essa já, vocês não sabem o que é o Blue Ocean? O que é isso? Exatamente, doutor Ernesto. O Ocean Blue Laptop Apple fazendo uma perícia no deck do iate, planilha que surgem sozinhas em segundos rumo ao Caribe, $5.000 a perícia. Aí você acorda com o boleto na mão para pagar o curso da Ocean Blue.
Ai, ai, ai. Olha lá, ó. Doutor Plávio. Se tiver utilização, tem lá no curso do Diego. Eu quero mostrar para você que esse caso é diferente. Por isso que eu trouxe ele aqui para você, que se fosse comum, não tinha trazido aqui. Ô, Xamblu, vocês não prestam. O negócio é pagar boleto quando acaba o kit ilusão. Esse final de semana a gente tava lá com 2 alunas da Ocean Blue, a nossa pós-graduação, que finalmente se salvaram dessa situação. Vamos, então, entendida a sentença. Essa sentença vai estar na descrição do vídeo aqui para quem estiver assistindo gravada, ou vai estar para os nossos assinantes, né? Depois de 2 dias. Agora vamos ver como que ficou a apelação, só para vocês entenderem o tamanho do buraco. Eu queria pedir para vocês o seguinte: eu vou lançar o desafio, vou repetir depois ao final da aula, mas vou lançar um desafio para vocês o seguinte: olha, você vai ter na sua mão. Ah, mas não dá para você fazer. Não dá para você fazer porque eu não consegui descaracterizar todo o contrato. Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar a primeira planilha, que aí, se você quiser fazer, você vai poder fazer. Então, ó, eu vou colocar a primeira planilha. A primeira planilha que a gente faz, que é o apêndice 1, quem está aqui na comunidade já sabe tranquilamente o que é o apêndice 1. O apêndice 1 é apenas a demonstração do que foi feito pelo agente financeiro. Então, o apêndice 1 eu vou colocar para vocês, tá? Já tô fazendo aqui, ó, o mover dele. Vou criar uma cópia. Vou criar aqui, vou chamar ele de material para o pessoal. Então, eu vou disponibilizar para os assinantes. Então, entendam, ó, para os assinantes da comunidade de perícia bancária, na aula 170, que vai ser liberada daqui a 2 dias, vai ter a apelação, vai ter a sentença e vai ter a apelação. Além disso, eu vou deixar o documento de Excel com tudo digitado. E diz o que está digitado nesse documento de Excel. Todas as faturas. Você lembra que o doutor Diego ensina para a gente que a gente precisa das faturas? A gente precisa das faturas para que a gente consiga identificar o que é compra, se tiver compra, o que é a parcela do RMC, o que são encargos, moratórios, o que é IOF e tudo mais. Então, o que eu fiz? Já deixei tudo digitado. Então, eu vou entregar para você não ter nenhum trabalho, tá? De procurar nas faturas e tal. Você só vai ter que fazer os cálculos do valor efetivo. Então, vai estar tudo digitadinho. Lá, a fatura do mês tal, fatura do mês tal, o valor que o cliente estava devendo, o IOF, o seguro prestamista, a tarifa de emissão de cartão, os juros que foram cobrados, o IOF que foi cobrado, os encargos do rotativo, tudinho separadinho para você, para que você possa fazer o trabalho. E o convite fica para você antes da aula número 171, que vai acontecer na próxima segunda-feira. Antes da aula 171, você fazer o material e postar lá no nosso grupo exclusivo no Telegram. Entendeu? Faz e posta no grupo exclusivo no Telegram. Ah, Edilson, eu não vou colocar lá. Pode colocar lá que ninguém... Edilson, mas alguém vai pegar essa planilha. Cara, o que você vai fazer na sua planilha é mínimo. Eu só quero saber se você entendeu o que a sentença efetivamente fez, tá? A partir do que eu já vou te entregar tudo digitado, você vai fazer vai ser mínimo. Então, não se preocupe, tá bom? Bora lá. Vamos ver a sentença. Não, a sentença a gente já viu. Vamos ver agora a apelação. O acórdão da apelação. Então, tá aqui. Subiu pro TJ Santa Catarina. E lá no TJ Santa Catarina, o desembargador, Dr. Rodolfo Tridapali. Doutor Rodolfo Tridapali, e fez esse julgamento. E o julgamento está na seguinte situação: ele faz um relatório, assim como toda sentença, né? Ele faz um relatório. Doutor Robson aqui atrapalhando, eu já falei que estou no curso errado. Edilson não ensina a ganhar em dólar. Pois é, cara, minha proposta de valor é muito ruim mesmo. Eu falo para vocês têm que estudar, que vocês não vão ganhar dinheiro. Eu tenho que melhorar esse negócio. Calma que em breve a equipe de marketing vai mudar essa história aí. Então, ó, relatório da ação. Adota o relatório da sentença recorrida, em atenção aos princípios da celeridade processual, por retratar com fidedignicidade o trâmite. Então, ele simplesmente foi lá e pegou aquele relatório que a gente já tinha feito e trouxe aqui. Agora ele está falando a sentença. O juiz decidiu isso aqui, ele traz o dispositivo, tá vendo? O que o juiz decidiu. E agora ele vem discutindo ponto a ponto. Apelação do banco réu. O banco réu apresentou aqui a apelação. A parte autora fez as contrarrazões e agora ele abre o voto. Primeiro ponto.
a parte autora não apresentou apelação. Olha só, a parte autora não apresentou apelação. Gente, se tá com gratuidade de justiça, pede apelação, vai em cima, não tem jeito. Agora, né, passou. Depois que passou, passou. Não tem volta mais. Então, da admissibilidade, ele aceitou ele aceitou o negócio. Primeira tese lá do banco, né? Inépcia da inicial. Aí o cara fala, porra, né? Inépcia da inicial, primeira inovação recursal, porque isso não foi discutido lá no primeiro grau. E agora, você querer fazer isso aqui é inovação recursal, não tem jeito. Agora, o julgamento do mérito. Primeiro, da nulidade contratual. O desembargador reconheceu a nulidade contratual, trazendo que é um termo de adesão, tá vendo? E que a pessoa estava acreditando ter contratado um empréstimo consignado. E sendo que, na verdade, foi um cartão de crédito. E aí ele traz aqui, ó, em que pese que o banco trouxe o contrato firmado entre as partes, tal fato por si só não comprova sua validade. É inconteste o defeito na prestação de serviço, pois decorre da análise detida dos autos, não foram prestadas informações claras e suficientes pela instituição financeira acerca da modalidade de tomada de crédito que estava sendo pactuada e as suas diversas consequências, o que fez com que a parte autora contratasse a operação mais onerosa e diversa daquela pretendida. Além disso, ele continua explicando aqui como que funciona, e ele coloca, ó, infiro que não ficou demonstrada a inexistência de vício na prestação de serviço ou a culpa exclusiva da consumidora, logo, ele está aplicando aqui o Código de Defesa do Consumidor e reconhecendo a abusividade. Ó, o empréstimo RMC, objeto da presente lide, possui índice de juros superiores à normativa estabelecida pelo Banco Central, aplicável para o contrato de empréstimo consignado, mormente porque o primeiro incide a pactuação de crédito rotativo atinente ao saldo e que resulta na prorrogação do prazo da avença e no aumento do débito em virtude do inadimplemento do valor mínimo da fatura do cartão de crédito, que é descontar diretamente do benefício previdenciário da altura mensalmente, restando o saldo principal, ou seja, o valor do valor sacado para quitar de uma única vez no próximo vencimento do cartão de crédito. Isso ele está falando que é absurdo, né? A consumidora é presumidamente vulnerável e aí não tem como comparar o conhecimento dela com o conhecimento técnico do banco e, portanto, na apelação, o juiz confirmou que está configurada a prática abusiva na contratação em questão, notadamente porque não foram prestados esclarecimentos necessários à consumidora no tocante ao tipo de empréstimo, à forma de cobrança dos encargos incidentes. Nesse sentido, destaca o seguinte precedente do colegiado, mostrando que tem hipossuficiência, consequentemente, o contrato está nulo, então ele mantém esse ponto, traz fundamentação, que é importante vocês lerem, vocês terem isso aqui, até mesmo para você mostrar para os advogados, entendeu? Às vezes você vai pegar um advogado como esse daqui, que estava no processo e ele precisava de uma ajuda, entendeu? E aí faltou o assistente técnico para dar ajuda. Desse modo, deve ser afastada a tese do banco referente à manutenção do contrato. Isso porque, mesmo, olha só, olha que legal. E aí por isso que eu preciso que você leia com calma o negócio. Vai chegar um tanto de processo aí para você, babá. Cara, pega cada caso, trata como um caso. Não acha que você vai copiar. E eu juro para vocês, mesmo eu avisando isso pro pessoal aqui nas aulas, tem gente lá na comunidade de perícia bancária perguntando como se os contratos fossem iguais, como se os processos fossem iguais. Não, cara, cada contrato é uma história. Não acha que você, Edilson, é porque eu já fiz desse jeito, eu quero economizar tempo. Não é assim que você vai economizar tempo. Você vai economizar tempo quando você afiar mais o seu machado. Aí você vai economizar tempo ao cortar essa árvore. Agora, não acha, eu vou aproveitar e não sei o quê, porque vai ser simples. Não. Toda perícia é complexa e você precisa tratá-la como complexa e ter o respeito por ela. Toda decisão é complexa de entender, toda apelação é complexa de entender, então entenda. O juiz lá em primeiro grau, o que o juiz falou? Eu declaro que está nula essa contratação, o contrato inteiro. Ele anulou o contrato inteiro. Aí o BMG falou, tá doido? Pode não. Anular o contrato inteiro? Olha só, pode até anular a parte referente ao cartão de crédito. Mas eu quero que pelo menos eu tenha seja pelo menos empréstimo consignado. Só que o juiz anulou o contrato inteiro. Aí ele entrou na apelação falando o seguinte, não, o juiz anulou o contrato inteiro, não é o contrato inteiro que tá cheio de vício, é só essa parte aqui. Aí o tribunal falou, instituição financeira, não vem dar uma despertinha aqui na minha casa, não. Deve ser afastada a tese do banco referente à manutenção do contrato.
Isso porque, nos termos do artigo 128 do Código Civil, anulado o negócio jurídico, restituição às partes ao estado em que antes deles se achavam. E não sendo possível restituí-las, serão indenizadas com o equivalente. Ou seja, o juiz falou, restaura o contrato para o status quo ante. Ou seja, anula esse contrato, a gente vai considerar como se esse contrato não existisse. Então, nem um contrato de empréstimo foi feito, nem a conversão para empréstimo. Doutor Diego, agora o senhor entendeu a diferença daquele caso que o senhor ensinou aqui na comunidade? Aqui na comunidade, o doutor Diego já ensinou como fazer um caso. Gente, a gente está com 170 aulas, não é brincadeira não, a quantidade de assunto que a gente tem. E aqui na comunidade, o doutor Diego já ensinou como que faz liquidação de sentença em um caso de conversão do empréstimo RMC para empréstimo consignado. E o que eu estou mostrando para você não é conversão de empréstimo RMC para empréstimo consignado. É um caso de RMC em que foi declarado nulo o contrato, não só as cláusulas contratuais, o contrato foi declarado nulo e foi confirmado pelo tribunal. Ou seja, volta para o status quo ante. Volta para o que era antes. Então, assim, considerando que a decisão, que a questão se alicerce em vício de consentimento decorrente de prática abusiva, o qual gera nulidade do negócio jurídico, necessário retorno das partes ao status quo ante, ao teor da norma supracitada, que é o artigo 182 do Código Civil. Razão pela qual mantém o consignado pelo juiz do primeiro grau, posicionamento que vai ao encontro da orientação desse órgão julgador, portanto, mantém a sentença nesse tópico. Então, no primeiro grau, o juiz anulou o contrato inteiro, eles falaram, não, peraí, não é o contrato inteiro, não, é só uma parte. Aqui o desembargador falou, é o contrato inteiro. É para voltar o que estava antes. Era para voltar o status quo antes. Ou seja, é como se o contrato não existisse. Aí, Dilson, então o valor que a parte que a BMG emprestou para a pessoa deixou de existir? Não, isso aí seria má fé. O valor que a BMG emprestou para a pessoa continua existindo. Agora, aquele contrato está em vigor? Não, não está em vigor. Com todas as cláusulas dele não está em vigor. Ah, então o que eu tenho? Eu tenho um dinheiro que foi emprestado da BMG para a cliente, e agora a cliente vai pagar de acordo com as parcelas que aconteceram todos os meses. Legal, né? Legal. Vamos lá, restituição do indébito. Olha só, cara, restituição do indébito. Pugna o réu, ora apelante, pelo afastamento da repetição do indébito, contudo sem razão, porque, como dito a Lures, houve flagrante violação do dever de informação por parte da instituição financeira. Assim, a cobrança de valores abusivos não encontra resguardo em cláusula contratual válida. Tá vendo por quê? Porque o contrato foi todo invalidado. Do modo que incide o artigo 42 do CDC, parágrafo único. Olha só, o desembargador queria dar para fins de devolução. Veja, esse artigo 42, parágrafo único, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito por igual valor ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. Diante desse cenário, a insurgência recursal do banco não merece acolhimento. Só para explicar para você o que aconteceu aqui. O banco entrou com a apelação falando, não tem que devolver o dinheiro para ela. E muito menos devolver em dobro. Só que o desembargador falou, olha, você está pedindo que você não vai devolver, mas você vai devolver sim. Logo, esse seu pedido de não devolver não merece acolhimento. Só que a parte autora não tinha apresentado a apelação para pedir a repetição em dobro, ou seja, o juiz não pôde dar repetição, o desembargador não pôde dar repetição em dobro porque a parte autora não tinha apresentado a apelação. Olha só, eu falo para você, o advogado que está mal assessorado acaba fazendo isso. Agora, olha o problema, danos morais. O juiz o banco pediu o afastamento de danos morais, o juiz tinha dado R$8 mil de danos morais, só que em 2022, o grupo de câmeras colocou um IRDR falando que isso aqui é um absurdo, que quando saiu esse IRDR, eu postei lá na comunidade, falei do absurdo que era, fiz uma história falando do absurdo que era. Esse IRDR aqui do TJ Santa Catarina. Aí o juiz aplicou. E qual que é o IRDR? Falando o seguinte, olha, não há dano moral presumido em RMC que não foi contratado. Você fala, não, o cliente queria ser enganado, ele queria ser abusado. Mas esse foi o IRDR que saiu lá no TJ Santa Catarina e o povo meio que moscou, né? Então tá aí o entendimento atual, enquanto em Goiás
o dano moral é presumido, em Santa Catarina, o IRDR de lá falou que não tem dano moral. Por quê? Porque a parte não provou que houve a ofensa à sua honra. Cara, a pessoa estava recebendo menos do que ela tinha direito de receber. Isso não é ofensa à honra, não. Mas para o pessoal de Santa Catarina não é ofensa à honra. Então, o juiz simplesmente falou o seguinte, ó. No litígio em enfoque, a parte autora logrou êxito em comprovar o descumprimento do dever de informação e a abusividade contratual. Contudo, não provou o dano moral suportado. Ou seja, estou reformando a sentença para tirar a questão do abalo anímico, ou seja, tirou o dano moral. E a verba sucumbencial, como ela estava em 80-20, agora o juiz colocou 70-30, 70 para a parte ré, 30 para a parte autora. Os honorários estavam em 10, passou para 15, 70 para o advogado do autor, 30 para o advogado do réu, mas o advogado do réu não vai receber porque está suspenso, já que a parte autora tem gratuidade de justiça. Perfeito? Essa é a sentença. Essa é a apelação, o resultado da apelação. O que eu vou enviar para vocês é o seguinte, vou até compartilhar aqui, ó, e vou pedir para vocês fazerem um trabalho, se você quiser, tá? Eu vou compartilhar com vocês esse documento aqui, ó. Esse documento, ele tem o apêndice 1, que eu sempre faço, que é a evolução do contrato, né? Então, o valor do saque foi 1.677. Nesse 1.677, houve a inclusão de OF, seguro prestamista e tudo mais. Consequentemente, o valor do cliente foi aumentando e havia que, ó, todo mês havia um desconto de R$65. Aí, veja, olha o absurdo. Descontava R$65, só os juros pelo atraso era 51. Mais R$10 o IOF rotativo, 61, descontava 65 do cliente. No outro mês, 52, mais o IOF rotativo, 57, descontava 65. Depois, 57, descontava 65. Tá vendo como que a dívida é infinita? Tá vendo como que a dívida é infinita? Sempre vai ser assim. Aí, o que acontece? Edilson, não é exatamente infinita, é quase infinita. Porque quando a pessoa tiver 260 anos, ela vai conseguir terminar de pagar essa dívida. Então, eu vou disponibilizar para vocês essa planilha que faz todas as faturas. Você não vai precisar nem abrir as faturas, já estão prontas aqui. Fatura de dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, tudo prontinho para você. E aí eu quero que você faça o cumprimento dessa sentença até o momento aqui, ó. Ela parou em dezembro de 2021. Por que dezembro de 2021? Porque foi quando foi suspensa as cobranças, entendeu? O juiz determinou a suspensão das cobranças via liminar e aí, consequentemente, a partir dessa data, a dívida ficou aí, né? Esse era o valor da dívida nessa determinada data. Então, eu vou disponibilizar esse documento para vocês, para que vocês possam fazer os cálculos, e apresentar até a próxima aula, até a aula 171. Vamos fazer uma discussão interessante lá no grupo, até mesmo para quem ainda não assistiu essa aula, para que possa participar. Lembrando que a sentença, a apelação e essa planilha vai estar na descrição do vídeo da aula, que vai ser liberada em até 2 dias úteis dentro da nossa comunidade Perícia Bancária.